Olá! Nesta sessão, veremos como converter uma integral de linha de um campo escalar no plano ao longo de uma curva fechada em uma integral dupla, o chamado Teorema de Green. Rapidamente, o Teorema de Green, que veremos a seguir, ele vai nos permitir converter uma integral de linha de um campo vetorial definido no plano sobre uma curva fechada, como sendo a integral dupla dessa função que aqui está. Que, como vamos relembrar mais à frente, é a componente k do rotacional, se a gente estender esse campo para um campo tridimensional. Ok, então a ideia dessa unidade, a ideia da aula de hoje é que a gente veja como converter uma integral de linha de um campo vetorial no plano, sobre uma curva fechada, em uma integral dupla. Com que finalidade? Com a finalidade de obter algo mais simples de calcular do que a integral inicial. Tá? E aí, com esse teorema, a gente vai ver algumas propriedades interessantes. Por exemplo, quando a gente viu campos conservativos, ficamos devendo uma demonstração, que era o seguinte: o campo ele é conservativo se somente se a integral sobre todo o caminho fechado é zero. A gente ficou de mostrar que isso aqui é equivalente a um campo ter essas derivadas aqui iguais em uma certa região D, onde essa região D é uma região aberta e simplesmente conexa. Então, o Teorema de Green que vamos apresentar na aula de hoje vai fazer essa ligação que faltava entre esses resultados. Tá bom? Então, deixa eu limpar aqui. Então, para que eu possa apresentar o Teorema de Green na sua versão final, a gente vai precisar de algumas definições. Então, aqui eu listo algumas delas que a gente vai precisar. Deixa eu só mudar aqui da cor. Pronto. Então, a gente diz que uma curva C é uma curva simples, se ela for injetiva. Como assim, professor? Se não apresentar autointerseções. Tá? Ou seja, se existir dois valores de t, por exemplo, t1 e t2, onde esses dois carinhas são iguais, então a gente diz que a curva não é injetiva. Então, ela tem autointerseções. Então, para que ela seja uma curva simples, isso aqui não pode ocorrer para a nossa curva. Eu não posso ter dois valores de t distintos, onde a curva tem como retorno o mesmo ponto, a não ser que a curva seja fechada, tá certo? Então, para uma curva fechada, aí não tem jeito, o ponto inicial tem que coincidir com o ponto final, tá? Então, para uma curva fechada, isso aqui só pode ser verdade se t, por exemplo, se t1 for o ponto inicial e t2 for o ponto terminal. Tá? Então, rapidamente, uma curva ela é dita simples se ela não tem autointerseções. Bom, o desenho aqui já é bem simples, Então, é fácil de entender. Então, essa curva ela é dita simples porque ela não tem nenhuma autointerseção. Ela não se toca em nenhum ponto. E, obviamente, ela não é fechada porque o ponto inicial não é igual ao ponto terminal. Já essa curva aqui ela é simples e fechada. Por exemplo, se eu chamar isso aqui do ponto inicial, obviamente, esse cara tem que ser o ponto terminal também. Então, esse aqui, por exemplo, seria o meu R de A, mas também seria o meu R de B. E esse ponto aqui é o único onde o ponto inicial é igual ao ponto terminal. Tá? Então, essa curva aqui é uma curva, além de simples, fechada. Já essa de baixo vermelha aqui, ela é uma curva, digamos assim, não simples e não fechada. Não simples por quê? Porque ela tem uma autointerseção aqui. Tá? Existem lá T1 e T2 no domínio da parametrização, onde, apesar de T1 ser diferente de T2, R de T1 é igual a R de T2. Então, ela não é injetiva. Ok? Então, a gente vai evitar esse tipo de comportamento. E aqui também, ela tem uma interseção, essa curva com formato T8, ela tem uma interseção aqui, porém ela é fechada. Então, no Teorema de Green, a gente vai precisar de curvas assim, tá? Fechada e que não tem autointerseções, ou seja, simples. Tá? Então, dado uma curva simples e fechada, a gente vai fazer o seguinte, por exemplo, essa curva aqui em azul, ela delimita uma certa região D aqui. Tá? Então, a gente vai dizer que se C é essa curva fechada, que C, nesse caso, vai ser a curva fronteira dessa região achurada em lilás que eu acabei de desenhar aqui para vocês. Tá? Então, a gente vai dizer que C é a curva fronteira de D. Algumas notações para isso é o seguinte. Então, se D é a sua região lá, no plano, então, muitos autores denotam assim, por del D, como sendo aqui o operador derivada parcial, mas isso aqui não é derivada, tá certo? Isso é apenas uma notação. Isso aqui é chamado de denotar a curva fronteira de D. Ok? Desse conjunto D. Tranquilo? Então, novamente, dado uma curva simples, fechada C, vamos chamar de D a região que ela delimita. Tá? Então, nesse caso, a gente disse que C é uma curva fronteira para essa região D. Tá? Então, a gente precisa dessas definições
E mais uma definição que é de orientação, né? Quando é que essa minha curva ela tem orientação positiva e quando é que essa curva tem orientação negativa? Veja, toda curva aberta, na verdade toda curva que não é fechada, né, se você quiser chamar esse cara de aberta, ela tem uma orientação induzida pela própria parametrização. Né? Como assim, professor? Se você parametrizar esse cara, digamos que esse aqui é o ponto inicial R de A e aqui é o ponto terminal R de B, né, onde T toma valores no intervalo de A até B. Então, quando você parametriza esse objeto dessa forma, então, o ponto, como aqui é o ponto inicial aqui, e esse outro aqui, o R de B, é o ponto terminal, chama esse aqui de P e esse aqui de Q. Né? Então, você sai de P e vai até Q ao longo dessa curva. Então, você está dando aqui uma orientação. Então, essa orientação é induzida, a gente diz que essa orientação é induzida pela parametrização. Mas quando a curva é fechada, eu tanto posso sair desse ponto através desse caminho nessa direção que eu estou mostrando, ou na direção contrária. Tá? O que a gente vai fazer agora é dizer em que direção eu devo ir para que essa curva tenha orientação positiva. Tá? Então, a ideia vai ser o seguinte. Dizemos que uma curva fronteira de uma região D, uma curva fronteira C de uma região D tem a orientação positiva. Então, a ideia é o seguinte. Se, ao percorrermos essa curva C uma única vez, né, a região D que ela engloba está sempre à sua esquerda. Do contrário, ela vai ter orientação negativa. Como assim, professor? Assim, olha só. Se eu me deslocar ao longo dessa setinha que eu estou mostrando para você, se você se imaginar aqui em cima da curva, ó, deixa eu fazer aqui um bonequinho. Então, se você imaginar você andando ou se deslocando sobre essa curva, aqui está o seu braço direito, aqui está o seu braço esquerdo. Então, a região que ela engloba está sempre à sua esquerda. Sempre à sua esquerda, tá certo? Se você se deslocar nessa direção. Se você vier na direção contrária, obviamente, a região que ela engloba vai estar sempre à direita. Tá, professor, isso não quer dizer que você está indo no sentido anti-horário, não? Não é melhor dizer assim, não? A curva tem orientação positiva se você vai no sentido anti-horário? Não, pessoal. Porque essa noção de horário e anti-horário só serve para uma curva, por exemplo, no plano. No espaço, a gente não tem essa noção de horário e anti-horário, não é verdade? E vocês vão ver mais à frente que mesmo essa notação, ou essa noção de horário e anti-horário, ela não se verifica em todos os casos, tá? Como eu vou mostrar já já. Tá? Então, a ideia vai ser essa. Por exemplo, ó, olha só aqui. Imagina novamente você se deslocando ao longo dessa curva aqui, ó. Essa curva bem complicada. Mas como, ao se deslocar sobre essa curva, a região que ela engloba está sempre à sua esquerda, ela tem orientação positiva, ok? Já essa daqui é o contrário. Se você está se deslocando, imagina você aqui em cima, novamente, ó, agora nesse sentido aqui, tá certo? Imagina que você está sobre a curva aqui, ó. Deixa eu desenhar um bonequinho aqui. Então, aqui está o seu braço esquerdo, né? Vou até fazer assim, do mesmo jeito que eu fiz esse outro bonequinho. E aqui está o seu braço direito. Então, ao se deslocar ao longo dessa região, ao longo dessa curva, a região que ela engloba, que é essa daqui, está sempre à sua direita. Então, nesse caso, a gente diz que essa curva tem orientação negativa. Tá? Por que não é interessante essa noção de horário e anti-horário aqui? Porque se a sua região for uma região que não é simplesmente conexa, por exemplo, essa região D aqui, que tem esse buraco, tá certo? É uma região simplesmente conexa porque tem esse buraco, né? A gente sabe que se eu pegar uma curva aqui, eu não consigo contrair a um ponto dentro do conjunto, né? Se eu contrair, eu vou terminar aqui dentro, né? Então, veja, ela tem duas curvas fronteira. Ela tem C1 e C2 como curva fronteira, né? Então, para que a curva C1 união C2, C1 união C2, né? Que é a curva fronteira desse objeto, né? Tem duas partes, tem essa C1 e tem a C2. Para que ela tenha orientação positiva, as duas curvas têm que ter orientação positiva, a C1 e a C2 também. Ora, mas para C1 ter orientação positiva, professor, é bem fácil, é só o bonequinho estar se deslocando nessa direção, porque desse jeito a região que ela engloba está sempre à sua esquerda. É verdade. Então, nesse caso, seria anti-horário, né, professor? Então, por que eu não coloco essa anti-horário também e acabou esse negócio de direita e esquerda? Porque se você vier nessa direção, pessoal, coloca novamente o bonequinho aqui em pé. A região que ela engloba agora vai estar à sua direita, né? Se você se deslocar nessa forma, lembra, tá aqui o bonequinho, ó. Esquerda, direita. Vou colocar o mesmo bonequinho aqui, ó. Esquerda, direita. Se eu me deslocar nessa direção, a região que eu estou levando em consideração D agora ficou para a direita, né, do boneco. Tranquilo? Então ela teria orientação negativa. Então, para ela ter orientação positiva, tem que ir no sentido contrário à do C1. Tá bom? Então, por isso que não é interessante a gente fixar essas notações de orientação positiva como sendo no sentido anti-horário ou horário. Tá? Então, imagina sempre assim. A minha curva tem orientação positiva. Se ao me deslocar ao longo da curva, a região que ela engloba está sempre à sua
esquerda, tá certo? Ó, ao me deslocar sobre a curva, a região que ela engloba está sempre à sua esquerda. Tá certo? Show de bola. Então, com essa noção de orientação, né, essa nossa noção de curva simples, orientação e curva fechada, a gente pode agora enunciar o teorema de Green. A gente precisa de todos esses ingredientes para enunciar o teorema, que diz o seguinte: suponha que eu tenho uma curva C e para aplicar o teorema de Green só é possível, pessoal, se todas essas coisinhas que eu vou falar agora se verificarem. Primeiro, a curva tem que ser fechada. Se não for, nem aplique, tá? Não faz sentido. Ela tem que ser fechada, não pode ter autointerseções, ou seja, ela tem que ser simples. Ela pode ser contínua por partes, tá certo? Ela não precisa ser uma curva que você representa com uma parametrização única. Você pode ter uma parametrização nesse trecho, ou nesse trecho, outro nesse trecho, de forma que ela continue sendo simples, tá bom? Ok, então uma curva contínua por partes e com orientação positiva. Isso é importante. Se você inverter a orientação, o teorema de Green, a expressão que tem aqui no teorema de Green, esse cara, a integral de linha, ela percebe a mudança de orientação. Mas a integral dupla não. Tá? Então, se você inverter a orientação aqui, esse objeto ele percebe que você mudou, mas aqui não. Então, é interessante que quando a gente for trabalhar com o teorema, a gente primeiro veja se essa curva tem orientação positiva. Porque se ao utilizar esse lado do teorema, se essa curva não tiver orientação positiva, esse cara não vai perceber essa mudança de orientação. Por exemplo, digamos que o resultado tinha que ser negativo, mas como esse cara não percebe a mudança de orientação, o resultado deu positivo. E aí você errou por uma mudança de orientação. Tá? Mas vamos enunciar o teorema primeiro, antes que a gente veja alguns exemplos. Então, essa curva tem que ser, vamos lá, fechada, simples, contínua por partes e orientada positivamente. E englobar uma certa região D, que por enquanto para a gente ela tem que ser simplesmente conexa. Tá? Mais à frente a gente vai tirar essa restrição. Então, se P e Q são funções, né, duas variáveis, um campo bidimensional, que apresenta derivadas parciais contínuas de primeira ordem numa região aberta que contém D, então vale o teorema de Green, que diz o seguinte, que a integral de linha desse meu campo vetorial, qual é o campo vetorial, professor? É esse campo aqui, ó, de componentes P e Q. Então, a integral de linha de F ao longo dessa curva fechada tem que ser igual a essa integral dupla. Aí o legal aqui é que você converte uma integral de linha, lembra, para calcular a integral de linha eu faço alguns passos, né? Primeiro eu tenho que parametrizar o caminho, segundo parametrizar o campo, terceiro calcular as derivadas necessárias para só depois integrar, né? Assim. Então veja, tem tudo isso aqui envolvido no cálculo da integral de linha, de um campo vetorial. Já aqui, pessoal, é uma integral dupla, tá? Aqui não tem orientação, aqui não tem parametrização, aqui não precisa fazer nada, é só calcular uma integral dupla, como a gente já viu. Bom, no máximo que você pode fazer é mudar o sistema de coordenadas para calcular isso aqui de uma forma mais simples. Tá certo? Tranquilo? Ok, então vamos ver um exemplo. Né? Primeiro eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer uma verificação desse teorema, mas eu vou verificar esse teorema, ou fazer uma breve, digamos assim, demonstração, num caso mais simples, onde a região D, englobada pela curva C, onde essa região é a região simples. A gente já está acostumado a trabalhar com regiões simples, que são aquelas regiões lá no plano onde a gente consegue, digamos assim, onde a gente trabalhou integração dupla. Né? Então vamos só recapitular aqui rapidamente o que é uma região simples lá no plano. A gente dividiu isso como região simples do tipo 1 e região simples do tipo 2. Então a região simples do tipo 1 é aquela onde o x está variando no intervalo numérico, vamos relembrar, né? Por exemplo, o x varia no intervalo de A até B, e o y, por sua vez, varia no intervalo entre funções. Né? Para um x fixo, o y está variando entre essa função aqui de baixo, por exemplo, será, vou chamar ela de f1 de x, até a função de cima, por exemplo, f2 de x. Tá? Então, essa aqui a gente diz que é uma região simples do tipo 1. Então, é aquela onde o y está variando entre funções, por exemplo, nesse caso, entre f1 e f2, e o x, por sua vez, está variando no intervalo numérico. Veja, mas eu posso descrever essa região também como se fosse uma região do tipo 2. A gente já viu isso, né? Eu posso, a partir dessas desigualdades, reobter a região de integração, a partir da região de integração, reescrevê-la como a região tipo 2. Tá? Então, a gente vai verificar que o teorema de Green é válido para regiões simples. Tá? Mas, professor, se a minha região não for simples, por exemplo, for uma região mais complicada, algo assim, ou você sempre pode quebrar ela na união de várias regiões simples, tá certo? E reaplicar o teorema e somar esses carinhas e o resultado você vai ter o teorema, tá bom? Então, vamos fazer isso no exemplo 21, vamos verificar, então verifique que o teorema de Green, né, é válido, né, para a região plana do tipo 1 ou do tipo 2, uma região plana simples,
tá? Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que mostrar que essa integral de linha é igual a essa integral dupla. A verdade é que tem duas integrais aqui também, né? Por exemplo, aqui eu posso ver que eu tenho a integral de linha de p dx ao longo do caminho c, mas eu posso fazer assim, integral de linha de q dy ao longo do mesmo caminho c. E aqui eu também tenho duas integrais, né? Eu tenho a integral dupla dessa função, dq dx, né? Mais, na verdade, menos a integral dupla sobre a mesma região de dp dy, tá certo? Então, por exemplo, se eu mostrar que azul é igual a azul e que vermelho é igual a vermelho, então somando azul com vermelho desse lado, vai ser igual a somar azul com vermelho do outro lado, e aí assim eu vou ter o teorema aqui em cima, tá? Então é isso que eu vou fazer, tá? Então, como eu já tinha deixado aqui, ó, basta verificarmos essas igualdades aqui, ó, que a integral da componente x do campo é igual à integral dupla de menos dp dy sobre a região delimitada pela curva C. E de forma análoga, que a integral da componente y do campo é igual à integral dupla, né, dessa função aqui, ó, dq dx sobre a mesma região D. Tá bom? Então vamos ver primeiro essa parte. Bom, aqui, como eu já falei, estou assumindo que a minha região, né, minha região D, ela pode ser descrita como uma região do tipo 1 ou do tipo 2, uma região simples. Tá? Então vamos assumir aqui que ela é uma região, que eu estou descrevendo ela como uma região do tipo 1. Tá? Então perceba, nesse caso, essa região é aquela onde o x está variando no intervalo de a até b, e o y está variando entre o gráfico de duas funções, né? Se você der o corte aqui, ó, vai desde f1 de x até f2 de x. Tá bom? Então, eu posso descrever aquela minha região dessa maneira. Agora, vamos olhar para a curva fronteira dessa região. Essa curva fronteira ela tem duas partes, tá certo? Essa primeira parte aqui, que eu estou chamando aqui de C1, ó, tá? Esse primeiro trecho C1, mais esse segundo trecho aqui, ó, que eu estou chamando de C2. Tá? Então, para que essa região, para que essa curva fronteira, eu chamar C, definir aqui C como sendo C1 união C2, para que essa curva fronteira tenha orientação positiva, a gente tem que percorrer ela nesse sentido, né? Porque ao me deslocar nesse sentido, a região que ela engloba está sempre à sua esquerda. Tá bom? Ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a integral de linha, né, da componente P do campo, né? Então, observe o seguinte. Observe o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a integral de linha de P dx ao longo dessa curva fechada C, onde C é C1 união C2. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou calcular a integral de P dx ao longo do caminho C1 mais a integral de P dx ao longo do caminho C2. Tá? Como esses caras são integrais de linha, eu vou ter que parametrizar esse primeiro trecho, calcular a integral, parametrizar o segundo trecho, calcular a integral e somar tudo. Tá? Então, vamos primeiro parametrizar o caminho C1. Tá? Então, esse caminho C1, pessoal, é um arco de uma função né, desse tipo, ó, y igual a f1 de x. Então, a forma mais simples de você parametrizar esse caminho C1 é o seguinte. Vamos parametrizar aqui, vou chamar R1 de x sua parametrização. Eu vou chamar o x de x mesmo. Eu poderia chamar de t, mas vamos deixar x como x. E o y vai ser a própria função, vai ser o f1 de x. Tá? Então, como o meu parâmetro aqui é o x, e como o meu x varia no intervalo de a até b, então a faixa de variação dos meus parâmetros é o mesmo da do x. Tá? Do meu parâmetro, né? O x varia no intervalo de a até b. Então, como é que vai ficar escrita essa integral? Ela vai ficar o seguinte. Integral de p dx ao longo da curva C1 vai ser integral com x desde a até b, né? P de x, y dx. Só isso. Tá? O campo aqui já está parametrizado. Na verdade, o x está correto. O y não, professor. O y é o y da parametrização, que é quem? f1 de x. Então, vamos colocar. f1 de x dx. Ah, agora sim, esse cara depende de um único parâmetro, que é o x, né? Tá bom? Bom, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa agora para o caminho C2. Vou parametrizar, né, e depois vou somar, armar as duas integrais e somar. Tá? Então, ao longo do caminho C2, ao longo de C2, vou fazer o seguinte, vou chamar de R2 de x. Né? Por quê? Porque, bom, o x eu vou chamar de x e o y, como de costume, vai ser a própria função. Né? E a função que descreve esse arco aqui de cima é essa função f2. Tá bom? Ok. Então, como é que isso aqui vai ficar? Bom, isso é dessa forma, com x. Agora, preste atenção, pessoal. O x está em que intervalo, professor? De a até b. Não está, não. Mas não está aqui, professor? De a até b, não é o x? Mas, pessoal, no caminho C2, eu estou saindo desse ponto para esse. Então, eu estou saindo desde x igual a b até x igual a a. Tá certo? Estou no sentido contrário. Tudo bem?
Então, para mim, nessa parametrização, x está indo de b a a. Ok? Cuidado aí, na hora que a gente for escrever a integral aqui agora. Então, como é que vai ficar a nossa integral? Vai ficar assim, ó. Integral ao longo do caminho C2 de p dx vai ser a integral de b até a de p de x. Quem é o y? f2 de x. Tranquilo? Pois bem, agora que a gente tem as integrais de linhas, eu vou somar, né? Porque a integral de linha que eu quero calcular é essa daqui, ó, que é a soma dessas duas. Tá bom? Então, vamos só juntar esses dois resultados e aí vocês vão ver que a gente vai ter exatamente o que a gente precisava. Note ainda, então, olha só. Note, então, o seguinte. Então, ficamos com o seguinte. A integral de p dx ao longo daquela curva fechada C ficou a integral de a até b de p de x f1 de x dx mais... Pessoal, vai ser mais a integral de b até a, né? De p de x f2 de x dx, não é assim? Bom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter logo aqui os limites, então vai ser de a até b, mas se eu fizer isso, a gente sabe que essa integral unidimensional ela troca de sinal, né? E agora, como está todo mundo na mesma faixa de integração, né? Eu posso juntar tudo numa integral só. Então, ficou assim, a integral ao longo do caminho C de p dx, ficou a integral de a até b, eu vou colocar esse menos aqui para fora, tá? Então, ficou menos, então ficamos com p de x f2 de x menos p x f1 de x, tá certo? dx. Tranquilo? E agora, professor? Bom, note o seguinte, note que essa coisa que está aqui dentro, eu ainda posso escrever assim, ó. Agora é só algebrismo, tá? Eu posso escrever como integral de a até b, de p de x e y, como sendo uma variação, né? Avaliado desde f2, o y, né? Variando desde f2 até f1, ou desde f1 até f2. Não é? Então, por quê? Para calcular esse cara, eu vou substituir onde tiver y no limite superior, e aí eu vou ficar com esse cara. E depois menos, né? Onde tiver y no limite inferior, e aí eu vou ficar com esse cara. Ora, mas eu posso pensar nisso aqui como tendo vindo de uma integração, né? Essa notação a gente usa exatamente no teorema fundamental do cálculo, quando eu calculo a primitiva, por exemplo, de uma certa função, né? Por exemplo, integral de fzinho, se fzão for sua primitiva, de a até b, isso aqui essa notação aqui de a até b é justamente para dizer que eu integrei esse cara, né? Então, eu vou escrever isso como integral. Isso o quê? Esse cara como integral em relação a quem? Quem foi que variou aqui para dar esse resultado? O y. Né? Então, ficou assim, ó, menos a integral de a até b da integral da derivada de p em relação a y, né? xy dy. Porque, olha só, se eu integrar a derivada, a integral mata a derivada, eu fico com a própria função. Não é assim? Avaliado de quem? Desde o limite inferior até o limite superior. Não é? Se você integra esse cara, você tem esse. Se você substituir isso aqui, volta para o que está aqui em cima. Tá bom? Ora, mas o que é a integral de a até b, de f1 a f2, de dp dy? É a integral dupla dessa função. Não é? Está aqui a integral dupla dessa função. Em que região? Naquela região onde o x varia de a até b e o y de f1 até f2. Ora, mas essa é a própria região do problema, pessoal. É a própria região aqui, ó. Essa região D. Tá? Então, com isso, a gente acabou de verificar que essa integral é igual a integral dupla sobre a região D. Bom, tem um menos aqui, ó, esse menos vem acompanhando a gente, tá? De menos dp dy dA. Ok? Então, o que foi que a gente verificou? Então, a moral da história é a integral da componente x do campo ao longo daquela curva fechada C foi menos a integral dupla de dp dy dA sobre a região D. Mas era exatamente isso que a gente queria verificar, não era? Porque se eu fizer agora, de modo análogo, esse mesmo raciocínio, agora para outra componente, para a componente Q, eu vou chegar de forma análoga nessa integral. E aí, se eu somar esse resultado com esse resultado que eu tenho aqui, eu chego no teorema. Tá bom? Então, olha, eu coloquei assim, ó, de forma análoga, com a descrição a seguir. Então, aquela mesma região D, eu posso descrevê-la agora como uma região do tipo... Eu vou só deixar indicado, vocês podem continuar a verificação. Eu vou deixar agora como a região tipo 2. Então, nessa região, perceba, essa região agora eu vou escrevê-la como tipo 2, é aquela onde o x está variando entre essas duas funções, né? Desde g1 de x até g2 de x, olha só. Desde g1 de x até g2 de x. E o y
está variando desde C até D. Desde C até D. Então, se eu fizer esse mesmo processo, né, aqui agora eu estou chamando essas curvas agora de C, C1' e C2', né? Claro que se você calcular a integral, se você juntar C1' com C2', isso aqui é a mesma coisa que a curva C original. É o mesmo caminho, tá certo? Só que parametrizado de uma forma diferente. Então, se você calcular agora a integral de P dy, perdão, Q dy, né? Ao longo dessa curva C, onde C agora é C1' união C2', você vai ver que isso aqui é exatamente da mesma forma que a gente fez no anterior. Parametriza esse caminho, parametriza o outro, soma as duas integrais. Você vai ver que isso aqui dá exatamente integral dupla sobre essa região D, de dq, dx, dA. E aí, se você somar esse resultado com esse resultado que a gente acabou de encontrar, você soma P dx com Q dy, né, sobre o mesmo caminho, e soma menos dp dy com dq dx. E aí você tem exatamente o teorema de Green, que está aqui. Tá? Então, essa verificação foi para a verificação onde a região englobada pela curva C é uma região, o tipo 1 pode ser descrita como tipo 1 ou tipo 2. Mas, de forma geral, se essa sua região for um pouco mais complicada, você sempre pode quebrar ela em regiões mais simples e aplicar o teorema em cada uma dessas regiões mais simples e somar tudo. E se você fizer isso, você vai ver que o resultado é o mesmo. Tá bom? Agora sim, vamos ver aqui uma aplicação. Tá? Então, vamos calcular essa integral de linha aqui. Então, o campo vetorial da gente é esse campo aqui, ó, F, onde a componente P é y3 e a componente Q é x3 mais 3xy². Então, ele pede para a gente calcular essa integral de linha. Veja, pessoal, a curva tem que ser uma curva fechada. Não aplica o teorema de Green para uma curva aberta. Tá? Ele não foi enunciado nesse contexto, não existe. Tá? Então, está aqui, ó, P dx mais Q dy. Então, ele pede para a gente calcular essa integral de linha, onde a curva C é uma curva fechada. Tem que ser, né? Que sai do ponto 0, 0 até o ponto 1 em 1, ó. Sai do 0, 0 até o ponto 1 em 1, através de um segmento de reta. E volta, como ela é fechada, ela tem que voltar. Aqui é C1, tá? E volta para a origem através ou ao longo desse arco y igual a x3. Ó. Ou seja, volta ao longo dessa cúbica. Tá certo? Quando ele não disser nada, sempre assuma que a orientação das curvas é a orientação positiva. Se ele implicar uma orientação, né, como aqui ele disse, você está saindo desse cara para esse e depois voltar para ele, voltando para esse, verifique se a orientação é positiva ou negativa. Se for negativa, para aplicar o teorema de Green, você vai ter que trocar o sinal no final. Você calcula normalmente, né, como se a orientação fosse positiva, e no final você tem que trocar o sinal. Por quê? Porque a parte que envolve a integral dupla, essa parte não percebe a orientação da curva. Tá bom? E como a gente está trocando, se eu estivesse calculando esse cara diretamente, esse cara percebe a orientação, mas a integral dupla não. Tá? Então, se eu vou aplicar o teorema de Green, mas se a curva em questão tem orientação negativa, eu posso aplicar normalmente, ou seja, calculando essa integral de dq dx menos dp dy sem problema. E no final, se a curva tem orientação negativa, eu troco o sinal disso aqui. Tá bom? Ok. Né? Vamos ver aqui. Ó. Então, você sai desse arco. Na verdade, é o contrário do que eu escrevi agora, né? Eu escrevi daqui para cá e voltando assim, né? Nesse caso, ela teria orientação o quê? Negativa. Então, cuidado. O desenho aqui está dizendo que a orientação é o contrário do que o professor falou agora, ok? Perdão. A gente vai sair da origem primeiro através do arco, da nossa cúbica e voltamos através do segmento de reta. Ok? Agora sim, essa região D aqui, ela tem orientação positiva. Né? Novamente, se você se imaginar se deslocando ao longo dessa curva, a região que ela engloba está sempre à sua esquerda. Tá bom? Agora sim. Bom, então como a gente já tem ciência que essa curva, essa região D tem orientação, a curva tem orientação positiva, a curva que engloba a região D, e como essa região D não tem buracos, né, no plano é uma região simplesmente conexa, a gente pode aplicar o teorema de Green sem problema. Novamente, pessoal, se fosse naquela outra forma que eu falei, né, se fosse primeiro assim, voltando assim, eu ainda poderia aplicar o teorema de Green, só que no final eu teria que fazer o quê? Trocar o sinal da integral dupla que aparecer. Tá bom? Dá o mesmo resultado, se você trocar. Ok, então vamos aplicar o teorema de Green aqui. Bom, eu preciso identificar quem são as componentes P e Q do campo. A gente já viu isso lá em cima. A componente P é o y3, perdão, tá aqui, ó, o y3, a componente Q é o x3 mais 3xy².
Bom, agora é uma conta simples, né? Que a gente tem que fazer, calcular a derivada do p em relação ao y. Mas se você fizer isso, ó, vai ficar 3y2, né? Então, 3y2. E eu tenho que calcular a derivada do q em relação ao x. Mas se eu fizer isso, ó, aqui vai ficar 3x2, mais, se eu derivar esse cara em relação a x, vai ficar 3y2. Bom, se eu subtrair esse cara desse, que é o que a gente precisa para calcular a integral, eu preciso dessa diferença aqui, dq dx menos dp dy, né? Então, se você fizer isso, ó, esse cara vai com esse, e aí você fica apenas com 3x ao quadrado. Então, olha só, em vez de você calcular duas integrais de linha, para cada integral de linha, ó, eu teria que calcular essa integral de linha, e depois calcular essa integral de linha. Para cada integral de linha, você tem que fazer aqueles 4 passos. Primeiro, parametrizar o caminho. Segundo, parametrizar o campo. Terceiro, calcular as derivadas necessárias. Quarto, integrar. Você tem que fazer isso uma rodada para a curva C1, fazer isso mais outra rodada para a curva C2 e depois somar os resultados. Mas em vez de fazer todo esse trabalho, o teorema de Green diz o seguinte: você só precisa calcular a integral dupla desse carinha. Olha que legal. Por isso que esse teorema é muito importante, porque ele converte essa integral, vou colocar de forma genérica assim, para não ter que copiar tudo aquilo lá. Então, essa integral vai virar integral dupla sobre a região D, né, que é aquela região que parece um triângulo, mas não é um triângulo, nessa região aqui. De quê? Desse valor aí, ó, dessa função, 3x ao quadrado dA. Aqui, pessoal, não está especificado qual é o sistema de coordenadas que você tem que utilizar, não. Normalmente, a gente, quando é apresentado o teorema, é tudo em termos de x e y. Então, normalmente, aqui tem dy dx ou dx dy, tá? Mas você pode passar isso para outro sistema de coordenadas, se for mais adequado para você. Aqui não, aqui eu posso descrever rapidamente essa minha região de integração como uma região tipo 1, né, que é aquela onde o x está variando aqui, por exemplo, no intervalo de 0 até 1, e o y, se você perceber, está variando dessa função, que é x3, até o segmento de reta em cima, que é y igual a x, tá? Então, aqui, olha, eu posso dizer que o y está variando desde x3 até x, e que o x está variando desde 0 até 1. Acabou, pessoal. Agora é só jogar na integral. Então, ficou a integral de 0 até 1, da integral de x3 até x, de 3x ao quadrado. Primeiro vou integrar em y, depois vou integrar em x. Olha só a economia que a gente tem aqui, né? Em vez de eu calcular, em vez de eu ver 9 passos diferentes, né? Fazer aqueles 4 primeiros passos para a primeira integral, os 4 segundos, depois somar. Aqui é só um processo, pessoal, tá? Então, esse aqui vai ficar o seguinte, integral de 0 até 1. Então, quem é a primitiva de 3x2 em relação a y? 3x2 vezes y, eu vou avaliar isso de x3 até x, depois eu integro em x e acabou. É só isso mesmo, tá? Então, ficamos com o seguinte, integral de 0 até 1. Bom, quando o y for x, vai ficar x vezes 3x2, dá 3x3. No outro, quando o y for x, vai ficar x3 vezes x2, vai ficar x5, 3x5. Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular essa integral, né? Então, quem é a primitiva de 3x3? 3x4 sobre 4. Quem é a primitiva de 3x5? 3x6 sobre 6. Eu vou colocar um meio aqui logo, tá certo? 3x, vai ficar só x, 6 sobre 2. Isso de 0 a 1, quando x for 0, 0 a todo mundo. Quando for 1, vai ficar 3 quartos menos 1 meio, que é igual a 1 quarto. Tá? Então, moral da história, pessoal, essa integral aqui que ia dar um certo trabalhinho para a gente calcular, naquela é complicada, difícil, é porque só ia dar trabalho mesmo. Tá? Então, essa integral que ia dar um trabalho considerável, né? Porque tinha muitas etapas para poder calculá-la, o resultado é 1 quarto, né? Calculando a integral dupla, né? Então, deixa eu colocar essa informação. Logo, essa integral que a gente precisava calcular dá 1 quarto. Então, essa integral aqui, ó, de forma bem simples, igual a 1 quarto. Igual a 1 quarto. Olha só como foi simples. Tá? Agora, novamente, só posso aplicar o teorema de Green se as hipóteses, né, são satisfeitas, né? Qual? A curva tem que ser fechada, a curva tem que estar orientada positivamente, a curva tem que ser simples, tá? O campo tem que ter derivadas parciais contínuos. Todas essas coisas a gente tem que verificar antes de aplicar o teorema, tá bom? Olha só, agora um efeito colateral do teorema de Green é o seguinte, né, que a gente vai tirar proveito mais à frente para calcular a área de regiões. Área com teorema de Green, professor? Pois é. Então, olha só, o que o teorema de Green nos diz? Novamente, integral de p de x mais q de y, ou seja, essa integral de linha. Isso aqui é a integral de um campo vetorial, né? Integral de f escalar dr, só que está escrito na forma que a gente chama forma diferencial, né? Então, isso aqui é igual a integral dupla sobre a região englobada pela curva C dessa quantia dq dx menos dp dy. Isso aqui é uma integral dupla, né, pessoal? Agora, olha só, o que acontece com esse resultado se essas derivadas aqui, quando eu calcular essas derivadas e fizer essa diferença, se isso aqui for exatamente 1? O
que que você está calculando no final das contas? Ah, se isso for 1, professor, estou calculando a integral dupla de 1dA. Mas o que é a integral dupla de 1dA? É a área da região. Olha que legal. Então, o teorema de Green tem um efeito colateral que diz o seguinte: se o campo que você está integrando é tal, onde essas derivadas, né, calculadas, o resultado é 1, então essa integral de linha, ou essa, tanto faz, ela é numericamente igual à área englobada pela curva C. Então, você tem uma curva fronteira C, e veja, ao percorrer essa curva, você está ganhando informação do que ela contém, né? O conteúdo que está dentro da curva, você está limitado pela curva. Então, esse é um resultado fantástico, né? É um efeito colateral do teorema de Green. Ele diz o seguinte: se isso aqui, né, se essas derivadas aqui são exatamente, se essa diferença é exatamente 1, então a integral dupla desse campo que tem essa propriedade é numericamente igual à área da região. Professor, mas quem tem que ser esse meu campo? Né? Quem tem que ser o meu campo F, meu campo vetorial F? Quem deve ser meu campo vetorial? Quem deve ser P e Q? Tais que quando eu calcular essa diferença dessas derivadas, o resultado dá exatamente 1. Quem tem que ser esse cara? Quem que eu devo escolher para que no final das contas, quando eu calcular essa integral, eu tenha exatamente a área dessa região, a área limitada pela curva fronteira C? Bom, vamos resolver isso agora no exemplo 23. Então, determine. Aqui existem infinitos campos que satisfazem essas condições, tá certo? Mas eu vou colocar 3 campos simples, tá? Então, determine 3 campos vetoriais, F, né? F1, F2, F3, por exemplo, que satisfaçam esse critério. Ok? Ou seja, quando eu calculo essas derivadas, subtraio, o resultado é exatamente 1. Porque se eu calcular a integral de linha, né, sobre qualquer curva fechada desses campos, o que eu vou ter no final das contas? A área da região englobada por esse caminho. Tá? Então, vamos ver aqui como é que eu posso descobrir quem são esses campos. Então, o que eu tenho que fazer? Identificar um campo vetorial que tem essa propriedade. Tá bom? Então, vou fazer 3 campos aqui. Então, o primeiro campo vai ser o seguinte. Então, suponha, vou chamar o primeiro campo de F1, P e Q. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Como eu tenho que satisfazer essa relação, dq dx menos dp dy, o que eu vou fazer? Igual a 1, eu vou escolher P e Q de forma que isso aqui seja verdade. Tá? Como assim? Então, o campo mais simples que eu posso escolher é aquele onde o Q é 0. Porque se o Q for 0, dq dx é 0. Né? Então, eu vou escolher esse meu primeiro campo, aquele onde a componente y do campo é 0. Tá? E aí, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com dp dy menos dp dy igual a 1, ou se eu passar 1 para o outro lado, isso aqui. Então, tudo que eu tenho que determinar agora é um campo cuja a derivada parcial da componente p do campo, a componente x, em relação a y seja menos 1. Bom, mas se eu quero determinar quem é p, basta eu inverter essa relação. Então, se eu integrar dp dy, eu tenho que integrar do outro lado, menos a integral, né, de dy. Tá certo? Bom, então vai ficar assim, ó, p que depende de x e y, que é a primitiva de y, então menos y mais qualquer constante de integração. Mas uma constante que é constante em relação a y, portanto, pode ser uma função de x, tá? Então, isso aqui é uma forma geral de uma função que satisfaz essa condição. Como eu quero a mais simples, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar esse cara como sendo 0. Tá? E eu vou ficar com esse campo aqui, ó, f1 de x e y, deixa eu colocar assim, f1 de x e y, como sendo o campo. Quem é a componente p? Menos y. E a componente q? 0. Então, se eu utilizar o teorema de Green nesse campo, a gente vai perceber que a derivada de q em relação a x menos a derivada de p em relação a y é exatamente 1, porque ele foi construído para satisfazer essa condição. Pode calcular a derivada, você vai ver que dá exatamente isso. Então, moral da história, se eu calcular a integral de linha sobre qualquer curva fechada desse campo vetorial, o resultado vai ser a área englobada por essa curva. Então, tem uma curva C, ela engloba uma certa região C, D. Se eu calcular a integral de linha desse campo ao longo dessa curva, eu vou estar calculando a área desse cara. Pessoal, olha que legal. O professor tem um outro campo simples como esse? Tem. Em vez de eu zerar a componente y do campo, eu poderia ter zerado a componente quem? X. Tá? Então, note ainda que se eu tivesse zerado a componente, vamos fazer isso? Vou chamar esse cara de F2, tá? F2, novamente, ele vai ter uma componente P, uma Q, e aí eu vou zerar a componente P. Tá? E aí o que é que eu tenho que estudar? Eu tenho que estudar isso aqui agora. dq dx menos dp dy igual a 1, né? Olha, mas como eu fiz esse cara igual a... Perdão, esse cara igual a 0, a derivada dele vai ser 0. E aí tudo que eu tenho que olhar é dq dx igual a 1. Tá? Novamente, eu vou integrar em relação a x dos dois lados. Estou integrando, lá eu fiz em y, né? Mas integrando em x aqui, integrando em x aqui, eu vou ter q, que é uma função que depende de x e y, igual a primitiva de dx, x, mais uma constante de integração que pode ser uma função que depende de y.
Mas, novamente, eu quero a mais simples possível. Eu quero a componente Q mais simples possível. Então, eu vou tomar esse cara igual a zero. Tá bom? E aí, a gente vai ficar com esse segundo campo aqui, ó. F, deixa eu colocar aqui em vermelho. F2 de x e y igual a, bom, a componente P, a componente x é zero, aqui, ó. E outro carinha foi quem? X. Então, 0 e x certamente satisfaz essa condição. dq dx menos dp dy igual a 1. Então, novamente, se eu calcular a integral de linha ao longo de qualquer curva fechada, para esse campo vetorial, o resultado vai ser a área englobada pela curva C. Professor, tem um outro campo simples, tão simples quanto esse aqui? Tem, pessoal. Olha só, se você somar esse campo F1 mais o campo F2 e fizer essas derivadas, o resultado aqui não vai ser 1, né? Porque o resultado da primeira é 1, o resultado da segunda é 1, 1 mais 1, 2. Então, se eu fizer... Então, olha só. Por fim, eu vou definir o meu campo F3 de x e y como sendo a metade de F1 mais F2. Por que a metade? Porque, olha só, se eu somar os dois, F1 mais F2, né, e aplicar o teorema de Green, como eu já falei, eu vou ter duas vezes esse resultado, então eu vou ter duas vezes a área. Para corrigir isso, eu coloco esse meio, tá? Então, se você pegar esse campo aqui, ó, menos y sobre 2 e x sobre 2, né, que é a metade, ou o valor médio desse campo, mais esse, você vai ter um campo que satisfaz exatamente essa mesma condição aqui. Tá certo? Ele satisfaz essa condição. Então, se eu calcular a integral de linha desse campo ao longo de qualquer caminho fechado, eu também vou ter área. Então, moral da história, o que a gente tem? O seguinte, se eu calcular a integral de linha ao longo de qualquer curva fechada daquele primeiro campo F1, o campo F1, pessoal, ele só tem componente Q, né? Vamos ver lá o campo F1. Não, só tem componente P. E a componente P dele é menos Y. Então, se eu colocar menos Y aqui, esse cara é zero. Então, se eu calcular essa integral, ó, isso aqui é numericamente a área da região D englobada pela curva C. Tá? Bom, mas essa área também é igual à integral do campo 2. Mas no campo 2 eu só tenho o componente Q, que é x. Então, ficou x dy. Que, por sua vez, também é igual à integral de linha sobre a mesma curva fechada desse campo, né? Ou seja, menos y dx sobre 2 mais x dy sobre 2. Esse meio eu vou colocar aqui na frente. Então, qualquer uma dessas integrais de linha nos fornece a área de uma região englobada pela curva C. Professor, mas não é mais fácil eu calcular a área utilizando integral dupla, não? Do que utilizando integral de linha, já que integral de linha eu tenho que parametrizar? Bom, em alguns casos sim, em outros não. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês um caso onde a gente consegue calcular a área englobada por uma certa curva C utilizando isso aqui. Tá certo? Utilizando essa relação. É o próximo exemplo. Então, ele diz o seguinte, determina a área de uma elipse. Você tem uma elipse de eixo, por exemplo, eixo maior A e eixo menor B, né? E você quer calcular a sua área. Veja, eu posso calcular essa área utilizando integral dupla? Claro que eu posso, pessoal. Né? Como a elipse aqui ela é uma figura simétrica, eu poderia calcular só 1/4 da elipse aqui, né? E multiplicar por 4. Tá? Mas, em vez disso, eu vou calcular essa integral, a área dessa região D, utilizando integral de linha. Mas se eu tivesse uma região mais complicada, pessoal, algo assim, se eu conseguir parametrizar essa curva C aqui de uma vez só, eu teria só uma integral, né? Ao passo que se eu fosse calcular a área desse cara utilizando integral dupla, eu teria que quebrar isso aqui em várias regiões, né? Não teria jeito, né? Teria que quebrar esse cara em várias regiões. Né? E aí calcular várias integrais, D1, D2, D3, D4, D5, para somar tudo para ter a área desse cara. Então depende, tá? Depende do problema em questão. Então aqui eu vou mostrar que a gente consegue calcular rapidamente a área dessa elipse utilizando a integral de linha. Tá? Então eu vou chamar de C, esse caminho aqui, né, que já está mostrado aí para vocês. E C, do jeito que foi escolhido, tem orientação positiva. Né? A região que ela engloba está sempre à sua esquerda. Né? Então com essa orientação, tudo que eu tenho que fazer agora é parametrizar essa elipse. E aí eu vou usar qualquer uma dessas três integrais aqui. Ó. Qualquer uma dessas três, eu posso utilizar essa, posso utilizar essa, posso utilizar essa. Eu vou utilizar essa que parece ser mais complicada, mas não essas, vamos ver por que já já. Porque como quando eu parametrizar a elipse vai envolver senos e cossenos, isso aqui de certa forma vai fazer aparecer um seno ao quadrado mais um cosseno ao quadrado em algum momento, e isso vai simplificar para 1, tá bom? Ok, então primeira coisa que a gente tem que fazer é parametrizar essa elipse. Então eu tenho que parametrizar essa relação aqui, ó, x ao quadrado, deixa eu mudar aqui de cor. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais
y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, eu tenho que parametrizar essa relação. Então, o que é que eu posso fazer? Bom, eu posso chamar x de a cosseno, né? E y de asseno, né? Com t no intervalo de 0 a 2π. Né? No final das contas, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó, se r é o vetor posição desse carinha, e t esse ângulo, essa projeção aqui é a cosseno, né? E essa projeção aqui, ó, é b seno. Tá bom? B, professor. Ah, não, B. Porque se você jogar aqui, a ao quadrado com esse ao quadrado vai embora, vai ficar o cosseno ao quadrado, né? Se você jogar esse cara aqui, o b ao quadrado com esse b ao quadrado vai cancelar, vai ficar seno ao quadrado. E isso realmente dá 1. Tá? Então, a primeira coisa parametrizar, eu já tinha deixado até aqui arrumado, né? Primeira coisa parametrizar. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou chamar x de a cosseno de t e y de a seno de t com t no intervalo de 0 a 2π. Ok? Agora eu vou parametrizar meus campos. Bom, quem são os campos envolvidos? Lembra, eu quero calcular essa integral aqui, ó. Integral 1 meio, né? De menos y dx mais x dy. Tá? Então, a componente P é esse cara, a componente Q é esse cara. Tá? Então, P de x e y vai ficar 1 meio, né? Menos 1 meio, menos 1. Vamos fazer assim, o x é o x de t, tá? E o y é o y de t. Então, vai ficar menos 1 meio do y. Mas quem é o y para mim? B, né, professor? Aqui. B seno. Então, ficou menos b seno de t sobre 2. Tá? Da mesma forma, a componente Q, que é o nosso ali, x sobre 2, né? Se você olhar aqui, ó, x sobre 2. O que é que vai ser esse carinha? Bom, vai ser o x, que é o a cosseno, né? Então, a cosseno de t sobre 2. Show! Tenho tanto o campo quanto a parametrização. O que é que eu vou fazer agora? Calcular as derivadas. Que derivada, professor? Não aparece nenhuma derivada nessa expressão, não. Parece, pessoal. Uma vez que eu escrever esse cara como função de t, eu tenho que escrever esse cara como uma função de t, eu tenho que escrever esse cara como uma função de t, e se eu escrever assim, eu não altero nada. Né? Então, eu tenho que calcular essas derivadas, dx dt, dy dt. Bom, mas isso aí é simples, né? Então, dx dt, se eu derivar esse cara em relação ao t, derivado do seno vai ficar cosseno, então menos b cosseno de t sobre 2, e dy dt vai ficar menos a seno de t sobre 2. Ok? Então, o que eu tenho que fazer agora? Calcular a integral. Então, uma hora da história, a área daquela região D, que a gente já viu que é 1 meio da integral de menos y dx, bom, vou colocar dx dt assim, tá? Mais x dy, colocar o dt aqui embaixo, colocar um dt aqui, eu posso tirar aqui, e aí, para a gente, o t varia de 0 a 2π. Tá? Então, como é que isso vai ficar? Ficou integral de 0 a 2π. Deixa eu fazer aqui embaixo, aqui com certeza não vai dar espaço, até que eu simplifique. Então, isso aqui ficou assim, ó, integral de 0 a 2π. Bom, o menos y sobre 2, que é a componente p, tá aqui, ó, é menos b seno de t sobre 2. Então, o primeiro termo é menos b seno de t sobre 2, vezes o dx dt. Mas o dx dt para a gente é... Bom, não tem esse 2 aqui embaixo não, professor. Só o derivado da parametrização. A parametrização está aqui, ó. O derivado do x é a cosseno, vai ficar menos a seno. Aqui não, o professor derivou coisa errada. Menos a seno, né? Novamente, ó, derivado do x, né? A cosseno menos a seno. E a derivada do y, que eu estava derivando aqui, mas não é aqui, é para derivar na parametrização, ok? Então, a derivada do y vai ficar b cosseno. B, deixa eu apagar aqui, b cosseno, agora sim. Porque senão ia dar zero ali. Pois bem, então vai ficar dx dt, que é menos a seno, vezes esse menos b seno. Então, menos a seno, menos a seno. Ok? Mas, agora o próximo termo, que é x, mais o x da parametrização é menos b seno de t. Não, professor, é a cosseno. A cosseno de t sobre 2, vezes o dy dt, e dy dt está aqui, b cosseno. Agora sim. Tudo isso dt. Então, por que eu escolhi essa formulação aqui, ó? Porque agora, pessoal, vai aparecer aqui, ó, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. E a gente vai tirar proveito disso para simplificar para 1. Porque, olha só, esse menos que está aqui, ó, e esse menos que está aqui vai cancelar. Aqui eu tenho a vezes b, aqui eu tenho a vezes b. Então, isso são constantes, esses caras, eu posso colocar para fora da integral. Então, saiu aqui como ab.
O 2 aparece para todo mundo, vai lá para baixo também. E aí ficamos com a integral de 0 a 2π de seno ao quadrado, né? Seno vezes seno aqui, ó. Mais cosseno ao quadrado aqui, ó. Olha como essa integral simplificou, dt. Isso aqui é 1, né? E a integral de dt vai ficar t. Então ficou AB sobre 2t de 0 a 2π. Quando for 0, dá 0. Quando for 2π, vai ficar 2π AB sobre 2. Então, a área de uma elipse de eixo maior A e eixo menor B é π vezes A vezes B. Professor, será que esse resultado está correto? Logo, tem como a gente checar a validade, ou pelo menos se em algum caso particular isso reduz a algo conhecido? Tem, pessoal, π vezes A vezes B. Então, olha só, está aqui a minha elipse. Eixo maior A e eixo menor B. A equação dela é assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui tem um A ao quadrado, aqui tem um B ao quadrado. Pessoal, o que acontece com essa elipse se A for igual a B? E, professor, se os eixos maior for igual a eixo menor, em vez de uma elipse eu tenho uma circunferência. Exatamente. Então, se você fizer A igual a B, você tem uma circunferência de raio A. Não é? Se você colocar A igual a B aqui, aqui vai dar A ao quadrado, eu posso passar esse A para cá, virou a equação da circunferência. Qual é a área da circunferência de raio A? Bom, é π vezes A ao quadrado. Ora, mas se você fizer B igual a A, não dá exatamente π vezes A ao quadrado? Ok? Então, só checando se o nosso resultado condiz com a realidade. Condiz sim. Tá? E você poderia utilizar, como eu falei, integral dupla, mas você iria chegar no mesmo resultado. A diferença é que você, em algum momento, iria precisar calcular a integral, por exemplo, raiz quadrada de algo do tipo A ao quadrado menos x ao quadrado. Você ia ter que fazer alguma substituição trigonométrica aqui. Tá? Mas aqui a gente não precisou, porque tiramos proveito dessa relação. Tá bom? Ok. Então, no início dessa aula, a gente viu que o teorema de Green ele foi enunciado para uma curva. Bom, para converter a integral de linha p dx mais q dy ao longo de uma curva fechada C, onde C engloba uma região D, e essa região D tem que ser uma região o quê? Simplesmente conexa. Será que o teorema ainda é válido? Não. D tinha que ser uma região simplesmente conexa. Mas se D não for uma região simplesmente conexa, ou seja, se a região tiver um buraco, ainda é possível aplicar o teorema de Green? Porque, veja, o teorema de Green ele é a igualdade entre dois membros, né? O teorema de Green é a igualdade entre a integral de linha, né, e uma integral dupla, dp dy. Esse lado aqui da integral, pessoal, que eu estou copiando agora, esse lado do teorema, ele não importa se essa região é simplesmente conexa ou não. A integral dupla é sobre uma região D qualquer no plano. E a gente sempre pode calcular essa integral. A ideia é o seguinte, será que calculando essa integral, se essa região não for simplesmente conexa, será que o resultado é igual a essa integral de linha? É isso que a gente quer saber. Será que ainda vale essa igualdade no caso onde essa região D contém buracos, né? Por exemplo, no plano contém buracos, ou é dada em partes, né? Quando a gente chama uma região como essa que tem buracos, a gente diz que ela é uma região multiplamente conexa, tá certo? Tem um buraco, dois buracos, três buracos, não importa. Uma região que tem buracos como essa, se não é simplesmente conexa, a gente chama ela de multiplamente conexa. Ok? Então, será que o teorema de Green ainda é válido para uma região que não é simplesmente conexa ou que é multiplamente conexa? Bom, a gente vai ver que sim. Tá? Então, por exemplo, toma como exemplo esse caso aqui, né, essa figura. Com certeza, essa região D que aqui está, ela não é simplesmente conexa porque tem esse buraco aqui. Então, eu não posso aplicar o teorema de Green diretamente. Eu não posso dizer que a integral de linha ao longo desse caminho, dessa curva fronteira C1 mais C2, que é essa integral de linha, que ela vai ser numericamente igual à integral dupla sobre essa região. Apesar de eu sempre poder calcular a integral dupla sobre essa região D. Né? Se as minhas funções estiverem bem definidas nessa região, nada me impede de poder calcular, por mais que essa região tenha um buraco aqui. Esse buraco não faz diferença. Mas a ideia é, será que vale a igualdade? Tá? Vocês vão ver que sim agora. E para isso eu vou fazer a seguinte verificação. Então, eu não posso aplicar o teorema de Green aqui, porque tem esse buraco. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar essa região. Na verdade, eu vou ligar essas duas curvas, C1 e C2, através dessa curva C. De forma que quando eu fizer isso, eu vou ficar com esse novo caminho aqui, ó. Venho assim, ó. Venho por aqui, aí venho por aqui e volto pelo mesmo caminho. Tá? Eu estou colocando assim um pouco mais separado para que vocês possam perceber que eu estou voltando pelo mesmo caminho. Mas esse caminho é o mesmo que esse, tá certo? E aí, ó, volto para o caminho original. Esse caminho agora, pessoal, não tem mais esse buraco. Vocês concordam comigo?
Quando eu cortei aqui, ou quando eu liguei esses dois caminhos, esse buraco sumiu. Não faz mais parte da minha região. Na verdade, ele não atrapalha mais a minha região. E aí, essa nova região, quando eu fizer essa ligação, eu vou chamar de D'. Só que D' e D é a mesma região, né? A diferença é que eu só fiz ligar C1 com C2. Mas essa região que sobrou agora, quando eu fiz essa ligação, é a mesma que eu tinha antes. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, se eu calcular a integral dupla sobre a região D, essa é a mesma integral dupla sobre a região D', que é essa nova região. Só que eu não posso aplicar o teorema de Green inicialmente para essa região D. Por quê? Porque ela tem esse buraco. Mas a região D', que é essa que está aqui para vocês, ó, eu posso. Por quê? Porque não existe mais esse buraco. Tá bom? Quando eu fiz essa ligação aqui, ó, esse buraco sumiu. Tá certo? A região que sobrou é essa região agora aqui, ó. Ligada assim, ó. Ok? Não existe mais esse buraco. Tá aqui melhor desenhado. Então, eu vou fazer isso. Eu vou aplicar o teorema de Green nessa região D'. Tá? Bom, eu vou calcular a integral dupla de dq dx menos dp dy sobre essa região D'. Que, obviamente, tem que ser o mesmo que essa região D. Só que em D' eu posso utilizar o teorema de Green, porque não tem mais o buraco. E aí vocês vão ver que, no final das contas, é a mesma coisa do que se eu tivesse aplicado na região D, com buraco. Tá? Então, vamos fazer isso aqui embaixo. Então, como eu falei, eu sempre posso calcular a integral dupla sobre a região D, ou D' dessa quantidade aqui. O que eu quero saber é se isso vai ser, no final das contas, igual a integral de linha ao longo do caminho C1 mais C2, que é o teorema de Green, né? Então, eu posso fazer isso na região D sem problema nenhum. Bom, e com certeza, como a região D é igual à região D', eu não tirei nada, né? Quando eu liguei esse caminho a esse, ó, quando eu liguei esse caminho a esse, eu não tirei nada dessa região. Ela continua estando aí. Eu não tirei nada dela. Só criei uma ponte entre esse caminho e esse. Tá? Eu não apaguei nada dessa região. Tá bom? Claro, essa ponte ela tem a ida, né? O caminho de ida e o caminho de volta. Tá? Que a gente coloca assim, paralela a ele, aí parece que apareceu um buraco aqui, mas não existe esse buraco. É o mesmo caminho, tá? Que uma hora você vai ter que, para sair desse ponto aqui e ir para o seu trabalho, uma hora você vai por esse caminho. E para voltar, você volta pelo mesmo caminho, pela ponte, tá certo? Não tem essa ligação aqui não, tá bom? Só isso. Então vamos lá, continuando a verificação. Então isso é igual a esse carinha, né? dq dx menos dp dy. Ok. Bom, mas aqui, eu estou nessa configuração aqui agora, ó, onde eu tenho uma região D, essa região agora é simplesmente conexa, não existe esse buraco para mim, ele não faz parte. Então eu posso dizer que essa integral dupla sobre essa região D' é igual à integral de linha sobre a curva fronteira que a define. Agora a curva fronteira vai ser essa aqui, ó, C1'. C1' e C1 são os mesmos caras, tá? Mas como eu dei esse corte, aí eu estou chamando de C1' aqui agora, tá bom? Mas são o mesmo cara. Então eu tenho essa curva C1'. Aí vou até colocar aqui em outra cor, lilás. Então eu vou aqui, ó, por C1'. Essa vai ser a curva fronteira dessa nova região D'. Aí chegou aqui, ó, criei essa ponte, que é a ponte em azul, tá? E eu estou chamando esse segmento de reta que vai até C2' de C3'. E aí você tem agora esse caminho C2', que é o mesmo caminho C2 que eu tinha originalmente, tá? E aí agora, para eu voltar para C1, eu volto pela ponte, tá certo? É a mesma ponte, é o mesmo caminho C3', só que na direção contrária. Eu poderia ter colocado aqui, ó, menos C3', mas eu deixei C4. Tá? Então eu volto para o C4. E aí, quando eu cheguei aqui, para voltar para C1, eu tenho que completar o caminho, né? Tá certo? Então eu completo o caminho fechando aqui. Então, se eu fizer roxo mais azul mais verde mais vermelho mais o restinho roxo, eu tenho uma curva fechada. E essa curva fechada eu estou chamando de C. Tá certo? Tranquilo? Então vamos colocar aqui. Então, essa integral ela é numericamente igual à integral sobre essa curva C, né? Que é C1' união C2', união C3', união C4'. Na verdade, a ordem aqui é C1, C3, C2, C4, né? Então, deixa eu colocar direitinho. C1, C3, C2, C4. Tá bom? C4. C4'. Pois bem, o que eu vou fazer? Bom, de P dx mais Q dy. Eu vou quebrar isso em 4 integrais de linhas. Eu vou ter integral ao longo do caminho C1. Tá certo? Integral ao longo do caminho C1'.
Aqui vai ser P de x mais Q de y, P de x. Vai para todo mundo ter a mesma coisa, tá certo? Então eu vou colocar só o quadradinho aqui para indicar que eu estou usando isso aqui, tá certo? Ó, isso aqui vai estar aqui, tá bom? Para não ter que ficar copiando, porque eu não vou ter espaço até chegar aqui. Bom, então eu vou ter essa integral, mais a integral ao longo do caminho C3, da mesma quantidade, mais a integral ao longo do caminho C2, né? Da mesma coisa, mais a integral ao longo do caminho C4 linha, né? Da mesma coisa. Ok? Agora perceba o seguinte, pessoal. O caminho C4, os campos são os mesmos, PQ para todo mundo, para todos os caminhos. Só que C3 e C4 são caminhos iguais, só que com orientação inversa. Tá? Então a integral de linha ao longo de C3 é menos a integral de linha ao longo do caminho C4. Então, como você está somando C3 com C4 aqui, essas contribuições se anulam. Não é? Porque o campo que você está integrando, o P de x e o Q de y, é o mesmo. O caminho é o mesmo, C3 e C4. O que difere um do outro é a orientação. C3 linhas, C4 linhas. E a gente já viu a propriedade das integrais de linha de campo vetorial, que mudou a orientação, muda o valor da integral. O caminho é o mesmo, mas mudou a orientação, mudou o valor da integral. Então, no final das contas, a gente ficou apenas com a integral ao longo de C1, né? C1 linha, né? Agora sim, como tenho menos coisa, eu posso copiar tudo aqui. Mais a integral C2 linhas. Ok? Ora, mas C1 linha e C2 linhas, ó, C1 linha e C2 linhas, é o mesmo C1 e C2 que eu tinha originalmente. Tá bom? Então isso aqui é igual. Vou colocar aqui embaixo. Isso aqui é igual a integral ao longo do C1 mais a integral ao longo do C2. Ora, mas o que é C1 mais C2? É o caminho, é a curva fronteira de D e não D'. Ó, C1 juntamente com C2 é a curva fronteira de D. Ó que legal. Tá, vou chamar essa curva de C. Então, isso é igual a integral de linha ao longo dessa curva C, onde C é a curva fronteira de D, de P de x mais Q de y. Portanto, ainda é válido. Ó, a gente começou, eu poderia inverter isso aqui, né? Começando com isso aqui, no final, eu chegaria isso aqui, que é o teorema de Green. Mesmo que a região D agora não seja mais simplesmente conexa, seja multiplamente conexa. Ou seja, então o teorema de Green ainda é válido se você tiver buracos. Tá bom? Então vamos tirar proveito desse resultado, mesmo que a região não seja simplesmente conexa. Então logo o teorema de Green ainda é válido para regiões multiplamente conexas. Então vamos tirar proveito disso, por exemplo, para calcular essa próxima integral aqui. Ó, tá? Então ele diz o seguinte, seja D, deixa eu mudar aqui de cor, seja D a região que está dentro da elipse, x² mais y², bom, x2 sobre 9 mais y2 sobre 4 igual a 1, e fora do círculo, x² mais y² igual a 1. Tá? E aí ele pede para a gente calcular essa integral de linha, onde C é a curva fronteira da região D. Como assim, professor? Olha só, deixa eu fazer aqui um pequeno esboço, já está até pronto aqui. Então você tem aqui a sua elipse, x² sobre 9 mais y² sobre 4 igual a 1, e você tem aqui a circunferência, x² mais y² igual a 1. Então ele está dizendo que D é a região entre esses dois carinhas, ou seja, D é essa região achurada aqui em azul. Tá marcada aí, D. Tá? Então ele quer que você calcule a integral de linha desse campo vetorial aqui, ó, de componentes 2xy, x² mais 2x, ao longo da curva fronteira dessa região D. A curva fronteira tem duas partes. Tem essa primeira curva, C1, tem essa segunda curva, C2 aqui. Ok? Então eu teria que calcular duas integrais de linha, né? Assim, cada integral de linha eu tenho que parametrizar o campo, parametrizar o caminho, parametrizar o campo, né? Calcular as derivadas necessárias e integrar. Então seriam 4 processos para uma, 4 processos para outra, mais somar seriam 9 processos. Ah, então o que eu vou fazer aqui? Vou utilizar o teorema de Green para utilizar um processo só, calcular apenas a integral dupla da diferença entre as derivadas desse cara. Mas, professor, posso? Tem um buraco bem grande aqui. Ó. A gente acabou de ver que pode. A gente ainda pode utilizar mesmo nessa configuração o teorema de Green. Tá? Sugiro que depois vocês tentem calcular a integral ao longo desses dois caminhos separadamente e somem. Para vocês verem o trabalho que vocês vão ter e que vão chegar no mesmo resultado que a gente vai chegar agora utilizando o teorema de Green. Vamos ver? Então vamos aplicar o teorema de Green aqui, mesmo para regiões que não são simplesmente conexas. Então primeiro eu calculo o dq de x, mas derivando essa coisinha, então, derivando esse cara em relação a x, vai ficar o quê? 2x mais 2, né?
E eu vou precisar de dp dy, se você derivar esse cara em relação a y2x. Olha como as coisas já vão simplificando a partir de aqui. Ó. Se você fizer essa diferença, dq dx menos dp dy, o que você tem é 2. Né? Já que esse cara cancela com esse. Então, no final das contas, a integral de linha daquele campo, que eu vou colocar de forma compacta assim, a integral de linha de p dx mais q dy, ao longo de C, onde C é a curva fronteira com C1 e C2, essas duas integrais, né, vão ficar o quê? Vai ficar apenas integral dupla dessa diferença, que é 2dA. Ora, mas o 2 eu posso colocar para fora, né? O que é a integral de 1dA? É a área da região D. Ixi, professor, mas deve dar um trabalho danado para calcular a área entre essa elipse e a circunferência. Não, pessoal, a gente já calculou a área da elipse. Vai ficar duas vezes. Como é que é a área da elipse? É π, o eixo maior, o eixo vezes o eixo menor, menos a área da circunferência, que é π vezes o raio ao quadrado. Então, quem é o semi-eixo maior aqui? É 3, né? E o menor é 2, então vai ficar 3 vezes 2. Olha como é simples, pessoal. E o outro é uma circunferência de raio 1. Então, raio é 1, 1 ao quadrado 1. Então, ficou 6 menos 1, 5 vezes 2, 10. Então, essa integral, olha como calculamos rapidamente. 10π. Essa integral aqui, ó, portanto, deixa eu colocar desde o começo para vocês verem. Portanto, aquela minha integral de linha, que eu teria que fazer pelo menos 9 processos diferentes para calcular, e poderia ser que uma dessas integrais fossem bem complicadas, ou as duas. Então, essa integral aqui, ó, ela é numericamente igual a 10π. E a gente chegou nesse 10π de uma forma tão simples, né? O que eu não quero que vocês fiquem com a noção de que, ou a ideia de que sempre o teorema de Green vai facilitar o cálculo das integrais de linha. Às vezes não. Às vezes, utilizando o teorema de Green, o cálculo fica mais complicado. Mas o que você tem é mais uma saída, mais uma forma, mais uma alternativa para simplificar os cálculos das integrais de linha. Se calculando a integral dupla for mais fácil do que calcular a integral de linha, bom, utilize a integral dupla. Se for mais fácil calcular a integral de linha utilizando a definição mesmo, calculando a integral de linha, calcule utilizando a integral de linha. Ok? Então você utiliza o teorema sempre com o intuito de simplificar os cálculos. Se for mais fácil utilizar o teorema, utilize. Se não, calcule utilizando a definição. Tranquilo? Ok.